quando é que eu posso dizer que sou espírita? Para a gente começar a pensar sobre isso, tem uma pergunta inicial perguntando o seguinte: será que só vir a uma casa espírita me faz ser espírita? Ninguém respondeu. Sim ou não? Não, claro que não. E aqui, já na prece, o Renato já respondeu uma parte dessa pergunta, o quanto é importante estarmos aqui. Então, muitas pessoas acham que não há necessidade de ir a um centro espírita, porque simplesmente estuda em casa, faz grupos de estudo, faz o culto no lar, então acha que não é importante estar aqui. Mas nós vamos ver o quanto é importante estarmos aqui nesse momento. Como ele falou, esse momento é muito importante para nós. Por quê? Porque aqui, nesse momento mesmo, está acontecendo uma grande troca de amor. A espiritualidade da casa limpou o ambiente espiritual, tirando todos os miasmas, coisas negativas, e está preparado para nos receber, assim como a parte física também. Os nossos irmãos encarnados prepararam o ambiente para nós. Muito agradável. Então, a gente, ao adentrar aqui, a gente já começa a receber as benécias do mundo espiritual. Antes do passe, todos nós estamos recebendo já a proteção dos amigos espirituais. A gente sabe, né, quem começa a estudar a doutrina espírita, quando se fala do centro espírita, já sabe que antes mesmo, né, como eu falei, do passe, sentado aqui, a gente já está recebendo, né, a ajuda espiritual. Eu me lembro que o Divaldo, uma vez fazendo palestra, ele viu adentrar Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes chegou uma pessoa que estava lá escutando, e foi o Divaldo só olhando, né, o que ele estava fazendo, não escutou o coração, mexeu. E aí o Divaldo, como é brincalhão, ele falou, estava doido para acabar a palestra para saber o que estava acontecendo. E quando acabou a palestra, ele foi saber que aquele senhor estava quase teve um ataque, quase teve um infarto, e foi assistido ali. Então nós estamos sendo assistidos nas nossas necessidades, não naquilo que a gente acha que é necessário. Então, alguma doença poderia se desenvolver, algum outro problema, mas estarmos aqui é muito importante. A nossa participação é muito importante também. Por quê? Porque a gente, estando aqui em sintonia, estamos falando de Jesus, nós estamos ajudando os desencarnados que aqui estão. A gente sabe, eu não, porque eu não sou vidente, mas quem é vidente sabe que não tem, né, teto, não tem muro, e há uma quantidade imensa de irmãos que são trazidos aqui. E os assuntos que são tratados dentro do centro espírita, às vezes são tão importantes que a espiritualidade grava e leva para as regiões que tem que ouvir aquele assunto. Ou, às vezes, dentro do próprio centro, sai um microfone direto para aquelas regiões. Mas é importante que a gente esteja em sintonia. Não posso estar sentado aí e pensando se eu vou ver o programa X, se amanhã eu vou fazer a comida Y, eu saio de sintonia. Já não estou ajudando muito, né, no ambiente. E aí muitos irmãos desencarnados também são trazidos aqui para que eles acordem que ainda que não estão mais no mundo espiritual. E outra coisa que é interessante, muitas vezes o assunto que a gente está falando é necessário para algum desencarnado escutar, ele pode até ter tido a mesma orientação de um espírito desencarnado mais elevado, mas ele vai acreditar naquela ali, ó, que está quase na sintonia dele, não vai querer me tapear, então ele vai dar credibilidade ao assunto que está sendo colocado ali. Outra coisa, muitas vezes a espiritualidade pega, né, de uma pessoa que está aqui a energia positiva para ajudar outro irmão que também está necessitado. Além do que muitas coisas que acontecem nesse momento. Vou dar 2 exemplos. A Iná foi fazer palestra num centro, não disse qual era o assunto, mas ela foi falar de Jesus. Aí a pessoa que estava dirigindo aquela tarde falou para a Iná,
Eu hoje tive uma visão que eu não entendi. A visão da Iná foi, ela viu um judeu, então, dela, da nossa amiga. Ela viu uns judeus e um campo de concentração, né? Ela não entendeu. Falou para ela, para a Iná. A Iná fez a palestra, até aí nada. Mas na semana seguinte, quando teve a reunião mediúnica, aquele espírito se apresentou, dizendo que todos eles foram levados ali para conhecer, aí passaram a ter interesse em conhecer esse Jesus. Foram levados. Outra coisa que aconteceu comigo interessante. Eu fui fazer uma palestra, há muito tempo que eu já não faço essa palestra, a vida continua. Eu falo só as comprovações, né? Através das cartas do Chico, a comprovação que a morte não existe, porque a doutrina matou a morte, né? Ela não existe, somos imortais. Também falo da experiência quase morte e falo, para o pedacinho final, eu falo sobre as comunicações instrumentais, que eu começo falando do Coelho Neto, que no início do século passado ele atende o telefone, era a neta dele, desencarnada, e aí ele passou a ser espírita. E aí eu começo nesse pedaço em diante falar das comunicações através da televisão, na antiga secretária eletrônica, nos celulares que eles se comunicam, né? Mas eu fui falar esse assunto, mas antes de eu falar, uma pessoa leu uma carta do Bezerra falando sobre a importância da família. E aí eu fui fazer a palestra, quando chegou naquele ponto, eu não me dei conta que eu não falei sobre a comunicação instrumental. Eu comecei a analisar a carta do Bezerra. Aí quando eu acabei, ela chegou para mim e falou, hoje você não falou da comunicação instrumental? Eu falei, não, nem tinha notado. Eu falei, estranho, mas nisso que eu estou saindo, um médium da casa correu, que já me conhece, falou, Isa Rita, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sonhei com a sua voz, te vi falando exatamente tudo que você falou aqui. Eu estava programado. Então a gente vê que as coisas vão acontecendo conforme a necessidade. Quem é palestrante sabe, às vezes você vai determinado a falar de um assunto e depois você é intuído para falar outra coisa. Ou até os exemplos que você dá, que pode ser até para você ouvir ou as outras pessoas que estão nos ouvindo ou desencarnado. Aconteceu esse mês 2 vezes. Eu fui falar no Paz e Luz, eu estava falando sobre eu ia falar sobre a parábola do bom samaritano. Mas me deram um livro para eu abrir os trabalhos, um livro do De Luca, que é Recados do Meu Coração, que são os recados do Bezerra de Menezes. Eu abri a página, aleatoriamente saiu suicídio. E eu li tudo que estava ali e de repente eu falei, não vou mais fazer o bom samaritano. Fechei o livro e comecei a falar sobre o suicídio. Como nada é por acaso, hoje me aconteceu a mesma coisa. Eu fui preparada para o Bezerra para falar, sobre alqueire, não põe a candeia, né, abaixo do... agora eu fui do alqueire. Eu fui com a palestra para fazer essa palestra aí. Aí na hora, porque às vezes só tem uma pessoa lá nas tardes, né? E cheio de desencarnado. E aí dessa vez apareceu 4 pessoas. E aí a senhora que ia começar lá a leitura começou a falar sobre um livro que ela leu ali e que falava sobre dando assim as pessoas para entenderem as dificuldades que a gente tem, mas a gente pode ultrapassar, que a gente tem que dar um tiro nos problemas, um tiro não sei aonde. E ela falou, olha, vou querer que você comente alguma coisinha antes sobre isso, porque eu ia dar esse livro para uma amiga que está querendo se suicidar. E eu não vou poder dar esse livro, porque se ela não entender muito bem, ela vai achar que está, né, justamente exacerbando o fato de se dar um tiro. Eu falei, sabe o que mais? Eu não vou fazer também essa palestra. Por algum motivo, alguém, né, no mundo espiritual, não sei também as pessoas que estavam ali, precisamos então estudar suicídio. Então, olha só, como que tudo isso acontece no centro espírita. E como que é importante a gente entender que essa benesse que a gente recebe aqui, muitas vezes pode não ser por merecimento, pode ser por misericórdia, pode ser pelo nosso esforço. Tem dia que está muito mais frio que hoje e as pessoas
que tem essa consciência da importância de estar aqui são beneficiados, são olhados com os olhos de aquele que está se esforçando para melhorar. Porque a gente tem que entender o seguinte, aqui não acontece não, mas muitos centros que eu vou, às vezes eu observo, a pessoa não comparece na hora da palestra, vem quase no finalzinho para tomar passe. E aí ele não se dá conta, ainda não entendeu que o principal é o estudo. Porque a gente vê lá no início, né, do Chico começando a fazer a trazer mais ostensivamente seu medianato, o que acontece? O Chico participou também até daquela materialização, se fazia materialização aqui. Então tem aquele materialização luminosa, né, do Ranieri, ele descreve, tem até fotos, né, mostrando como que sai o ectoplasma para formar o espírito. E aí o Ranieri botou assim, é provável que daqui para frente muitas mais vezes acontecerão as materializações. E foi o contrário. Porque a gente não pode estar preso ao fenômeno, a gente tem que estar preso ao estudo. Qual é o nosso objetivo? Crescer espiritualmente. Então, se a gente não tiver o estudo, como nós vamos fazer? Então, estar num centro espírita é muito importante. Mas só isso não nos faz dizer que somos espíritos. Agora, a segunda pergunta, ninguém precisa responder, que é muito óbvio. Para você ser espírita, você precisa saber a doutrina espírita? Claro. Como você vai se dizer espírita e não conhece a doutrina? E o que é, na realidade, a doutrina espírita? É o Consolador prometido por Jesus. A gente lembra que Jesus foi escolhido há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás para ser o nosso governador. E que ele sabia que haveria um momento de precisar estar aqui para mostrar para nós o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser ao Pai será através de mim. Então ele trouxe esse caminho em 3 anos só de messianato de Jesus, mas cada gesto, cada palavra de um peso muito grande, por isso a gente tem que estudar. A Iná fez palestra essa semana do centurião de Cafarnaum e eu achei tão interessante, porque quando o centurião fala, eu também, né, como é que é? Eu também sou homem, eu também estou sob autoridade e tenho os meus comandados. Eu também. Então, o que ele falou naquele também? Ele comparou, ele entendeu, apesar de ele ter sido humilde, né, pedindo ajuda de Jesus, ele entendeu a autoridade moral de Jesus, ele entendeu que Jesus estava sob o comando de Deus e tinha o comando dos seus apóstolos. Então, essa palavra simples também tem um significado muito grande nessa comparação que ele fez. Então, como é importante a gente estudar, se esmiuçar nos detalhes, né? Porque você vê, Jesus, quando ele faz quando ele traz o Pai Nosso para nós, só na primeira frase, ele disse muita coisa. Pai Nosso, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus. Eu sou irmão de toda a humanidade, porque eu estou chamando Pai Nosso. E uma coisa que passa desapercebido. Muitas vezes, quando a gente ora, a gente fala o quê? Meu Deus. Nosso egoísmo está lá, né? Bem grande. E Jesus falou, Pai Nosso. Então, todo aqueles 3 anos de muito ensinamento por palavras e por gestos. Para quê? Para nos auxiliar a crescer espiritualmente. Então, nós sabemos que o nosso objetivo de estarmos reencarnados é o crescimento espiritual. Nós temos esse objetivo, mas temos que ter a certeza de que aconteça o que acontecer conosco, Deus nos quer felizes. E como a gente pode ser feliz, às vezes com tribulações que nos acontecem? Porque eu tenho fé. Jesus mostrou para mim que Deus, na realidade, é só amor. E tudo que me acontece é porque Deus me ama. Então tem pessoas que às vezes, até já tem conhecidos que frequentam o centro espírita, uma vez perguntou, como é que você vai falar que Deus é bom se ele deixa a gente sofrer? Então, faltou entendimento. Por quê?
porque nós estamos com a oportunidade da nossa reencarnação para o refazimento, para a reforma íntima, para a gente se transformar nossas palavras, nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então as atribulações, elas acontecem para isso. Mas a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Nós estamos num planeta de provas e expiações. A grande maioria de nós está na prova. A expiação é quando aquele espírito tem que reencarnar, sabe que a situação vai ficar difícil, ele vai protelando até um dia que a espiritualidade vai falar para ele, não, agora você vai. Isso é expiação. Agora, a grande maioria de nós está na prova. Então, o que quer dizer isso? Eu vou programar a minha reencarnação com a ajuda dos amigos espirituais superiores. E provavelmente, com a minha consciência um pouco mais ampliada, eu vou escolher alguma coisa que eu vou dar ênfase. Eu quero, nessa próxima reencarnação, deixar de ser egoísta. E eu vou, então, vivenciar a oportunidade de me refazer, de deixar de ser egoísta. Mas eu tenho que ter certeza de uma coisa, se está acontecendo, seja o que for, Deus permitiu. Se é a minha programação, ninguém vai soprar, né? Agora você aí está sendo testado se é egoísta, se sabe perdoar, ninguém vai soprar. Mas não me interessa. A gente não vai ficar pensando, o que é que eu fui na outra vida? Vou perder tempo com isso? Eu vou aproveitar a minha reencarnação para me modificar. Porque o Chico falava, não posso modificar a passado, a gente sabe. E não tenho poder para reencarnação futura, mas eu posso melhorar essa reencarnação futura ou agora. Porque quando acabar de falar já é passado. Então, a minha melhor reencarnação é hoje. Onde eu posso pegar o caminho que Jesus traçou para nós e tentar me modificar. Ter o entendimento que é agora que eu vou poder me modificar. Que é através das minhas atitudes é que eu consigo realmente crescer espiritualmente. Então, a gente tem uma consciência ampliada, pode pedir uma prova qualquer e vamos vivenciar esse momento, os momentos, até a gente aprender. Porque se eu quero deixar de ser egoísta, ainda sou egoísta, vou ter situações para treinar, deixar de ser egoísta. E só vou parar de treinar o dia que eu não for mais egoísta. Mas será que a gente só vai treinar não ser egoísta? Nós temos as possibilidades de ir nos modificando em vários aspectos. Jesus disse, bem claro, que nós temos o reino de Deus em nós. Mas eu pergunto, nós estamos nele? Não. O reino de Deus estão as virtudes. E nós ainda não as temos, porque se nós já tivéssemos todas as virtudes afloradas, com certeza não estaríamos no mundo de provas e expiações. Mas nós estamos buscando essa melhora. Então, para que a gente consiga melhorar e aproveitar a reencarnação, temos que fazer uma viagem muito difícil, que foi sugerida pela Joana de Ângeles. Uma viagem ao interior de nós, com humildade. Para a gente reconhecer aquilo que ainda precisamos ser. Agora, eu vou fazer essa viagem, mas se eu não tiver um parâmetro, que é o caminho que Jesus traçou para nós, como eu vou poder me situar se eu já sou isso ou já sou aquilo? Temos que entender, temos que saber esse caminho. E Jesus disse naquela época que ele não podia falar tudo, mas mandaria o Consolador, e nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita, porque ele disse que nesse Consolador seria trazido o caminho dele muito mais bem explicado. Então a doutrina espírita, ela nos mostra, na realidade, o que nós temos que trabalhar em nós. As ferramentas que nós podemos utilizar para esse crescimento espiritual se dar. Eu tenho que saber perdoar, amar, ter indulgência, compaixão, não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso. Então, eu tenho todas as chances de, com o conhecimento, começar a me modificar. Me interiorizando, sabendo aquilo que ainda não sou, e se eu detectar alguma coisa que eu ainda não sou, é porque eu sei.
E no momento que eu sei, é um momento que eu tenho a possibilidade de me modificar. Sou egoísta, então eu vou lutar para não ser, vou aproveitar minha reencarnação. Aí a gente pega uma cola com quem? Santo Agostinho. Ninguém vai deixar para fazer uma retrospectiva no final do ano que não vai lembrar de nada. Todo dia. Hoje eu fiz isso de bom. Vou repetir. Isso eu errei. Eu vou ter que fazer, refazer. Não me interessa procurar saber o que eu dei ênfase. Não interessa. Interessa eu começar a me esforçar para me adequar a esse caminho. E a gente tem que entender o seguinte, que a cada vez que a gente sai do caminho, a possibilidade de ser o filho pródigo. Deus está lá nos esperando. Temos todas as chances de voltar, refazer e melhorar. E quando a gente começa a detectar o que a gente precisa melhorar, a gente, nesse esforço, vamos lembrar o que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você vai conseguir se libertar de alguma mazela, fazer aflorar em você uma virtude pelo seu esforço. Porque aí você está tendo um entendimento que precisa aproveitar a reencarnação. Então, a gente vai lembrar, né, de Jesus, que ele trouxe essa afirmativa, né, da doutrina do Consolador, que sabemos que é a doutrina espírita, e a gente pensar que, então, na realidade, o que a doutrina espírita, além dessas ferramentas que eu falei aí, ela nos ajuda. Primeiro, ela mostra a importância da imortalidade da alma. Precisamos ter essa consciência que somos imortais. Ninguém vai buscar a porta do suicídio, porque vai só o quê? Deteriorar o corpo. O espírito vai permanecer. Nós somos imortais. Então, aquele que buscar o suicídio vai chegar na espiritualidade e ter uma grande decepção. Estou vivo. Se ele tinha um caminhão de problema para resolver, agora tem dois, porque ele vai ter que resgatar esse erro aí. Então, como que é importante a gente ter essa noção? E a gente vê, às vezes as pessoas sabem, até espírita, há pouco tempo nós tivemos um amigo, não vou falar quem é, que nos preocupou demais, espírita há muitos anos e estava falando de suicídio. Então a gente tem que ver que há várias situações que a gente também pode abrir portas, né, para negatividade, o inimigo espiritual vir soprar para a gente, pula, faz e acontece. Então aí a gente lembra, orar e vigiar, importantíssimo. Temos que orar para estar em comunhão com Deus. Vigiar para errar menos. Uma vez eu me lembro que a gente estava brincando com o Iberatã, a gente vai abrindo janelas, né? Vamos fechando a janela. Aí ele brincando assim, ninguém consegue fechar todas as janelas, nem as portas. Aí dá uma abertura para a gente, às vezes, ser influenciado negativamente. Mas nós temos que ter aquela postura de orar e vigiar. Procurar, na medida do possível, a gente ser carta viva do Evangelho. O que quer dizer isso? Vivenciar o Evangelho, que a gente aprende. A gente erra aqui, mas tenta consertar ali. E aí a gente vai lembrar que o Kardec disse, conhece-se o bom espírita pelo esforço que ele faz de domar as más tendências. E é justamente esse esforço, muitas vezes a gente é atendido nas necessidades, não por mérito, por misericórdia. Então a gente tem que entender que a doutrina espírita, ela realmente é consoladora. Através dessa postura que eu acabei de falar, mostrando para nós que nós somos imortais. E uma coisa que é muito importante, a gente vai descobrindo, quem começa a estudar a doutrina espírita, que muitas coisas que nos acontecem não são resultados dessa vida, mas de outras passadas. Onde a gente está podendo resgatar alguns erros passados. Mas é tudo muito relativo, porque as pessoas pensam assim, se a gente matou alguém de facada na outra reencarnação, vai morrer de facada. Se você reencarnou, está usando seu livre-arbítrio para o bem, você pode passar ileso. Você nem vai passar por algum momento em que a sua vida esteja correndo perigo. Pode ser.
Em espiritismo não existe forma, cada caso é um caso. Então a gente vai ver que na realidade o que nos interessa não importa o que a gente fez, o que a gente não fez. Mas o fato, às vezes, de você descobrir, né, através do estudo da doutrina espírita, que você está sob a lei da reencarnação, ele vai te confortar. Porque às vezes você não vê, por que eu estou passando aqui? Eu não vou questionar Deus, por que isso está me acontecendo? Acabou minha fé inabalável. Está acontecendo porque eu preciso que aconteça. Isso é fé inabalável, é o entendimento. É quando a gente consegue ser resignado com o que estiver acontecendo conosco. A nossa vida pode estar um caos, mas Deus está me dando o que eu preciso. Vou ter calma, vou esperar, tudo passa. E a gente, hoje eu estava falando isso lá no Bezerra, um senhor estava falando. Então, às vezes, a pessoa é levada de momento pelo desespero porque não tem o entendimento. A pessoa vai passar aquilo que tem que passar, mas se ela tiver resignação, se ela tiver força, coragem, se apegar na fé, ela vence o obstáculo. E não precisa sair pela porta do suicídio. Então, a gente vê que a lei da reencarnação, ela vai te abrir os olhos de que alguma coisa que você esteja passando, não necessariamente você fez nessa encarnação. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu estou diabética porque eu fui avisada pelos médicos, não tomei jeito, eu fiquei diabética. Então, eu estou diabética, mas eu procurei. Agora, outras situações que me acontecem, que eu não vejo onde foi, né, que eu contribuí para aquilo. Mas aí a doutrina espírita explica. Estamos sob a lei da reencarnação. Estamos vivenciando os problemas para o resgate, para ultrapassar aquele resgate. Se eu errei de uma certa maneira na outra reencarnação e eu estou tendo a possibilidade de vivenciar o mesmo problema, mas com o conhecimento eu tenho a chance de ultrapassar. Eu tenho chance de programar a minha conduta para vencer aquele obstáculo e sair vitorioso e ter na próxima reencarnação menos uma coisa para eu resolver. Então, a doutrina espírita realmente mostra para nós que nós temos essa visão da lei da reencarnação, que pode nos auxiliar para a resignação, que pode nos mostrar que nós não estamos sós. A Joana de Ângeles, ela fala para nós que nós somos seres gregários. A gente vive porque convive. E a gente vê que realmente nós somos seres gregários. Se eu pegar uma criança aqui, não lhe der alimento nem água, ela vai perecer. Ao passo que o animalzinho ele se desprende da mãe, o cachorrinho, o gatinho, ele vive através do instinto. O homem, não. O homem precisa do outro. Nós nos precisamos. Então, baseado nisso, a gente tem que entender que nós precisamos estar atentos às pessoas que estão à nossa volta. O Haroldo disse o seguinte, que sobre o Apocalipse, as pessoas pensavam de tsunamis, né? Vulcões, etc. Mas que na realidade, o que a gente está vendo é loucura e suicídio. É o que a gente está sentindo, que eles vêm falando para nós, loucura e suicídio. Então, nós podemos fazer alguma coisa no sentido, por exemplo, do suicídio, porque as pessoas, às vezes, têm casos de suicídio na família e depois vem e fala assim, eu não notei. Então, você não olhou. Você não presta atenção nas pessoas que estão à nossa volta. Né? Porque as pessoas hoje, então, uma conhecida falou que o filho dela já é um adulto, chega do trabalho, gostaria às vezes de encontrar com os colegas, mas os colegas não querem sair, porque tem que correr para o computador, que tem que correr para o celular. Então há um distanciamento, começa a ter um distanciamento muito grande entre as pessoas. E não se dá conta que é um passo, às vezes, para uma solidão, para um vazio, para a pessoa não tem, às vezes, aquele hábito de procurar Deus, porque os pais não fizeram isso. Eu lá no Fé Caridade ontem, uma menina estava falando, estava com o bebê nos braços, ela falou,
da importância de levarmos nossos filhos nos templos religiosos, seja qual for a nossa religião. Foi feita há pouco tempo uma pesquisa nos Estados Unidos de jovens que são alunos de medicina. E aí eles chegaram à conclusão, foram fazer pesquisa para saber por que a grande maioria estava ligada à droga e um grupo não. E eles foram fazendo perguntas, fazendo quadros de comparação, certo? Que é muito grande o negócio, para a gente sintetizar. Aquele grupo que não se drogava é simplesmente porque quando criança eles iam com os pais aos templos religiosos. Então, eles se imunizaram. E o que pode acontecer com muita gente é justamente isso. Estar separado, estar desligado de um grupo e se, nessa solidão, ser um prato cheio para ser, às vezes, ser intuído para buscar o suicídio. Falta de Deus, falta de conhecimento de Deus, falta, às vezes, do aconchego. A gente realmente precisa entender isso. Nós nos precisamos. Sobre isso, eu trouxe aqui uma colocação do André Luiz, citada por Zé Carlos de Luca no livro Na Luz da Vitória. E aí ele cita o André Luiz que diz assim: um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. André Luiz. E aí o De Luca traz a colocação de um filósofo italiano, Piero Ferrucci, que diz: em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos de forma cada vez mais impessoal e apressada, e a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. Essa é a colocação desse filósofo. E aí o De Luca comenta: a impressão que se tem é de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão empobrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado da longevidade. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, pois a felicidade está mais associada aos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. É isso que muitas pessoas não entendem, que nós nos precisamos. Então, às vezes, um sorriso, uma palavra amiga pode tirar uma pessoa dessa ideia de suicídio, a ideia da pessoa se deslocar do grupo. Quando você vê uma pessoa muito animada, que ela começa a ficar murcha, não está junto das outras, ela está com problema de depressão. Depressão não é frescura, é doença. Então, a gente pode fazer a nossa parte de ir até essas pessoas. Então, é muito importante a gente entender isso. A gente precisa realmente olhar para aqueles que estão à nossa volta. Não para fazer fofoca, Tem uma piadinha nova aí de espírita. O espírita não conta a vida do outro para outro amigo, não por fofoca, mas para ele rezar por ele. Fulano está passando um problema, vamos rezar por ele. E a fofoca foi passando. Não é. A gente tem que olhar para as pessoas para ver se há uma necessidade, se há um meio de você ajudar. Que a gente lembra que Jesus disse da importância do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que a gente vai amar a Deus, falou João Evangelista? Se a gente não tem capacidade de amar o irmão que vemos, como que a gente vai amar o irmão que não vemos? Deus que não vemos, desculpa. Então, as pessoas têm que entender que o Pai é o mesmo. Há realmente uma família universal. Eu estava fazendo uma palestra ali no Paz e Amor, Paz e Amor. Não, Amor ao Próximo, não faço uma confusão, gente. E aí eu estava falando, tinha uns jovens lá.
E eu estava falando do problema da família, a família universal, a família consanguínea, e que muitas vezes a gente tem problemas na família consanguínea. E aí eu brinquei e falei assim, quem não tem problema familiar, levanta o dedo. Toda vez que eu faço essa pergunta, ninguém nunca se atreveu a levantar o dedo, né? Porque todos nós temos. E aí um menino vai e levanta o dedo. Não, porque eu brinco assim, ó, se alguém levantar o dedo, eu vou até a pessoa, vou cumprimentar e dizer assim, temos um visitante, um ET. Porque todos nós temos problema. Então, se não tem problema, é ET. Aí o menino vai, levanta o dedo, todo mundo olhou para ele, só não estava cheio. Ele encheu o peito e disse, eu não tenho problema com a família. Não lhe espantar. Por que não tenho família? Aí todo mundo riu. Eu falei, ó, sinto muito, mas eu vou te contrariar. Eu sou sua irmã. Todo mundo que está aqui no salão é seu irmão. E a humanidade inteira, porque nós temos o mesmo pai. Nós somos irmãos. Ele ficou tudo sem graça, mas eu não podia deixar. Ele estava a colocação dessa, né? Então, a gente tem que entender isso. Só vamos amar verdadeiramente a Deus quando nos amarmos. E a gente tem que entender, às vezes, que tem gente que está morrendo do outro lado do mundo, numa guerra, as pessoas têm coragem de falar, não tenho nada com isso. Não é meu parente. É seu irmão. Você não pode ir lá, mas você pode fazer uma coisa preciosa, orar. A sua oração vai chegar naquele lugar, claro que não vai resolver a guerra, mas vai, quanto mais orações tiverem, vai amenizando. Vai amenizar, as vibrações de amor vão tendo efeito. Toda oração tem resposta. Então a gente tem que entender isso. Amar a Deus somente quando nos amarmos. O Rossano Klinger, eu não acerto, ainda não acertei. Rossano Klinger, ele fala o seguinte, um dia nós vamos abrir a porta da nossa casa, olhar uma pessoa totalmente estranha e vamos amá-la como amamos nossa mãe. Realmente, vai acontecer, nós vamos chegar lá. Para a gente, às vezes, pode parecer estranho agora, mas isso vai acontecer. Nós estamos caminhando para isso. O nosso objetivo é o crescimento espiritual. Nós estamos em busca da perfeição relativa, porque não vamos ser perfeitos. Perfeito só é Deus. A nossa perfeição vai ser relativa. É a angelitude ou a plenitude, como chama a Joana de Ângeles. Mas isso vai caber a cada um de nós buscar aproveitamento da reencarnação para se modificar. O Haroldo disse que nós temos no mínimo 300 reencarnações. E estamos no Beabá. Ainda estamos no Beabá. Então temos que nos esforçar. Então a gente lembra que Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma grande sabedoria de Jesus. Como é que tu vai amar alguém se tu não se ama? Você tem que amar, se amar. Então tudo aquilo que você projeta para fazer no seu próximo, começa com você. Né? Tem uma passagem do Haroldo que ele fala, né? Quando o avião tá em turbulência, cai aquela máscara, primeiro você vai botar em você, para depois você ajudar o outro. Porque ele estava comentando que tem muita gente que só vive para ajudar os outros, esquece do seu crescimento espiritual, esquece que ele tem que buscar a sua melhora espiritual, não é só fazer caridade. E outras coisas, será que ele está trabalhando para ele melhorar? Então, amar ao próximo como a si mesmo. O que é, na realidade, amar o próximo? É fazer caridade. E o Emmanuel deixou bem claro que para se fazer caridade é para ser feita aqui, agora, hoje e sempre, incondicionalmente. Você não pode parar e pensar, será que merece ser ajudado? Você está julgando. Como a gente tem capacidade de julgar alguém? Nós temos que criar em nós o sentimento de amor. Então, o Emmanuel deu um recado para nós. Se nós queremos realmente crescer espiritualmente, nós temos que fazer uma modificação em nós e nos virarmos amor. O nosso sentimento tem que ser amor. Porque se eu for boa, as minhas palavras, as minhas ações
os meus pensamentos são bons. Mas se eu não for tão boa assim, e as minhas palavras, as minhas atitudes e os meus pensamentos não são tão bons assim. Mas as pessoas dizem, mas a gente não muda. Muda? Gente, só para a gente parar para pensar. Nós não vamos muito adiante, né? Muito para trás. Nós éramos pertencentes ao mundo primitivo. Estamos no prova e regeneração, prova e expiação para regeneração. Estamos crescendo ou não estamos? Estamos. A lei de progresso está empurrando? Está empurrando a gente. Então a gente se modifica? Modifica. Porque se eu me predisponho a perdoar, então hoje eu tenho que saber, entender que eu tenho que perdoar as pessoas. Hoje eu não perdoei fulano, mas amanhã eu vou me esforçar. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho extenuante. Mas eu estou aproveitando a minha reencarnação. Mesmo que eu não consiga na reencarnação inteira, mas eu estou me esforçando. Então a gente tem que entender que fazer a caridade é naquele momento que se apresenta. E a gente não pode ficar questionando. Há um tempo atrás eu estava no carro com uma amiga, agora no sinal, né? Sempre tem gente pedindo. Um rapaz bateu na minha janela, deu dinheiro, a minha amiga fez... você vai dar, deu dinheiro para esse aí, olha, tênis novo, roupa não está rasgada. Então, quer dizer, para você pedir, você tem que estar esfarrapado. O que eu ia falar com ela? Eu falei, o caso é o seguinte, eu não sei se há 5 minutos atrás ele estava com o tênis rasgado, a roupa rasgada. E outra coisa, eu quis dar, eu não questionei. E, às vezes a pessoa te pede um negócio, você não vai questionar. Se você tem vontade de dar, dá. Agora, se ela está mentindo, vou falar que nem a Madre Teresa de Calcutá. O problema dela com Deus. Eu fiz a parte que eu achei. Então eu falei para ela, outra coisa, ele pode estar desempregado, né? E como que as pessoas rotulam as pessoas de vagabundo? Se o cara está procurando emprego, não encontra. Eu fui fazer lá uma palestra na Cristina Lácia. Quando eu acabei, ela disse que tinha um espírito chamado Joaquim, que estava ali, pedindo para todo mundo orar pelos desempregados. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a gente não pode realmente questionar. Por quê? Uma vez quando eu mudei para cá, estava um frio desse top, né? Que agora está muito frio. Quando a gente mudou para cá, nossa, a gente sentia todo frio. Então, esse dia que eu vou contar, eu me lembro que eu estava literalmente com 4 casacos dentro do carro, descendo a catedral, com o carro fechado. E aí, já estava escurecendo, um rapaz bateu no meu ouvido. E aí, ele pediu dinheiro, eu dei. O cara estava bêbado. A minha garota era pequena. Ela falou, mãe, eu não acredito, eu estou vendo você, espírita, palestrante, dar esmola para bêbado. Eu falei, mas mãe, está bêbado, você não está vendo? Estou vendo também, que ele está bêbado. Mas ele está lá, eu estou aqui com 4, por isso que eu não esqueci, 4 casacos, ele está debaixo das cobertas na rua, não sei se ele já até comeu ou não comeu. E aí aquilo rendeu um pouquinho, né? Que ela falou, olha, para a mamãe, como é que pode? Minha mãe deu dinheiro para o bêbado. Se ela escutar isso, vai ficar bonito. Porque ela hoje é adulta, né? E ela tem outra visão. Mas aí, olha como que as coisas não são por acaso, né? Não levou 15 dias, vem uma historinha, não me lembro se era no abacateiro, o que era, uma história do Chico. É a história que o Chico está andando na rua, um cara veio e pediu para ele, Chico, me dá dinheiro para eu fumar? O Chico deu. Aí as pessoas falam, peraí, Chico, você nunca tem dinheiro? Ele pediu para fumar, que é um vício, e você deu? E o Chico respondeu, ele precisa. Vai fazer o quê? Acabou, né? E a outra história mais interessante, que o Chico estava andando sozinho na rua, vem um bêbado. Aí o bêbado pediu esmola. E o Chico pensou, não vou dar. Aí quem que chegou naquele momento? Emmanuel. Chegou para o Chico e falou assim, Chico, dá o dinheiro para ele. E o Chico falou, não vou dar. Então a gente lembra que tinha momentos que o Chico sabia que ia levar fumo do Emmanuel, mas ele teimava, né? Vai ver que era para fazer graça. Aí ele falou, não vou dar. Aí o Emmanuel falou assim,
Dá o dinheiro para ele agora. E o Chico, deu o dinheiro, ele foi embora. E o irmão falou assim, esse aí precisa ficar na rua. Segundo as pessoas falaram que é porque ele chegaria em casa, daria uma surra na família, sei lá, uma coisa assim. Então, a gente tem como questionar. Você vai partir do princípio, eu quero dar, eu vou dar. O que vai acontecer depois disso, eu não sei. Mas a gente não pode questionar aquilo que o seu coração está pedindo. Faça caridade. Agora, existe só a caridade material? A caridade moral é muito mais ampla. E que você, às vezes, tem que entender que não é você... Tem gente que diz, se eu tiver dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou você, não posso ir num hospital, num asilo, num orfanato. Mas você pode fazer tantas coisas. Tem um amigo que ele vai lá ler para os cegos, na Associação dos Cegos, uma vez por semana. E a gente pode fazer determinadas coisas que vão fazer bem para as outras pessoas. No caso da gente, seu Gilberto, que você conhece, teve AVC, ele dirigia lá o Venâncio Café. A gente praticamente todo dia vai lá. E a gente vai lá, leva alegria, conversa, faz uma brincadeira. É uma visita fraterna de anos já. E se a gente ficar uma semana, se a gente for viajar, aí chega a chorar, a gente tem que ir lá. E agora como é que é interessante? A minha vizinha, que está na mesma situação, às vezes eu a levo na feira, né? Ou dou uma carona para alguma coisa. E nisso ela descobriu, né? De tanta gente escutar a gente falar, que a gente visita aquele outro casal, aí ela começou a falar, estou tão sozinha no final de semana. Conclusão. Tem que arranjar um jeito de uma vizinha. Porque senão você é hipócrita. Você fala uma coisa, essa semana eu não fui, que eu estava viajando. Peguei um resfriado e ela, já melhorou do resfriado? Eu, todo dia tô me perguntando. Eu falei, amanhã eu vou na sua casa. Falei hoje para ela, que eu já estou melhor. Eu não vou, resfriada na casa deles. Aí você vê, você tem que fazer por onde? A pessoa está já esperando. E como que é bom esse convívio entre as pessoas? No outro dia eu dei a doida, saí lá, a Iná foi fazer palestra lá no Muriluz, né? Que é lá na Nova Era. Como eu viajei a semana inteira, eu liguei para minhas amigas e falei, ó, Iná está indo fazer palestra, vai sair 9 horas lá de Nova Era. Que tal tomar um cafezinho com bolo? Vou pegar vocês. Eu peguei, elas moram aqui. Maristela, minha outra amiga, que é a vizinha dele. Foram lá em casa, a gente tomou bolo com café, depois levou elas em casa. Isso é o que ele está falando aqui, Ferrucci. Precisamos do convívio. Uns precisam dos outros. E às vezes, um sorriso, uma palavra amiga, faz toda a diferença. A gente pode tirar aquela pessoa daquele marasmo, pode tirar aquela pessoa da monoideia de suicídio. Porque quando eu fui fazer palestra no outro dia, um rapaz que frequenta a AMA, ele disse que em Juiz de Fora são 5 casos por dia. O Haroldo fala, 40 o quê? Minutos, né? Cada 40 minutos com suicídio no mundo. Segundo mesmo? Porque no outro dia eu falei, porque é segundo mesmo. Cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Falta de amor, de convívio. Então a gente se precisa. E se a gente tem essa noção da importância da doutrina espírita, a gente tem que vivenciar. Por isso a última pergunta. Para eu dizer que sou espírita, já que eu só vir à casa espírita não me dá essa condição. Estudar a doutrina espírita também só não me dá. Agora a pergunta, será que eu tenho que botar em prática? Como que eu posso dizer se sou espírita se eu não utilizar o ensinamento de Jesus, que é o convívio com as pessoas, que é o amor no nosso dia a dia? Vivenciando esse amor a todo instante. Palavras gentis, sorriso nos lábios. Eu fui fazer palestra aí no Joana, sábado. Eu fui falar sobre paciência. E elas falando lá os problemas delas. Aí ela falou, aí eu senti que é como se assim, elas têm problema, a gente não. Eu falei, vocês acham que eu não tenho problema? Agora eu venho falar sobre Jesus, eu venho aqui carrancuda, triste. Eu tenho que estar com o sorriso estampado no meu rosto. Porque eu vou falar de Jesus. Agora os problemas que eu tenho, tem problema como todo mundo.
Mas aí foi onde que eu fui, né? Falando da doutrina, o entendimento, que eu vou ultrapassando os obstáculos através da minha fé, através de colocar em prática o Evangelho de Jesus, né? E outra coisa que é muito importante para a gente parar e pensar. Como é importante dar graças. Quem dá graça tem entendimento que Deus está fazendo melhor por nós. Então, por isso Paulo falava, dai graças em tudo. Então, é interessante que há pouco tempo eu cismei de fazer uma palestra sobre gratidão. E eu estava pensando em fazer. Aí um amigo manda uma reportagem de um médico, acho que é Mário Rocha, não esqueci o nome dele. É um cardiologista. Ele faz parte de um grupo de 851 cardiologistas brasileiros que estão ligados aos cardiologistas lá de fora, que estão fazendo pesquisa há muitos anos com várias pessoas para ver o poder da gratidão para o efeito de cura. Ou pelo menos melhora, né, do humor da pessoa. Porque a fé já foi constatado, né? Que a fé ajuda, cura e leva as pessoas a suportarem melhor aqueles seus problemas, que é a resignação. Então, eu falei, vou fazer uma palestra sobre gratidão. Aí ele me manda aquele negócio, eu comecei a pesquisar, e aí vou na Face e achei um padre, muito engraçado. Chama Christian Shankar, novo ele. Então, falar gratidão. Falei, vou ouvir para ver o que ele possa falar para a gente. Então, ele falou uma coisa muito engraçada. Ele contou que o padre tinha um papagaio. O papagaio, ele sabia orar. Então, o padre chegava perto do papagaio e falava, Ave Maria, ele, cheia de graça, Senhor, coisa, aí ia embora. Pai nosso, papagaio, que estás no céu. Aí, toda oração ele sabia. Então ficou famoso, né, o papagaio. Mas aí, um vizinho dele ia se mudar para outra cidade. E aí foi se desfazendo dos bichinhos que ele tinha. O cachorro, o gato, não sei o quê, mas ele tinha uma maritaca. E aí ele falou, quem que eu vou dar a maritaca para ver se toma conta? Ah, o padre, ele tem um papagaio, né? Bateu lá, pediu o padre aceitou. Disse o nome dela é Graça. E o papagaio aceitou a Graça. E a partir do momento que a Graça entrou na casa do padre, o padre fazia assim. O papagaio só ficava dando beijinho na Graça. Esqueceu da vida. Aí um bispo veio visitar a cidade e aí queria conhecer o papagaio. Mas chegou lá, vamos lá ver o papagaio. Aí falava, Ave Maria, papagaio nada, só beijando a Graça. Aí o padre chegou à conclusão que quando a gente recebe a graça, não ora mais. E isso é interessante, achei muito engraçado. E é realmente que muitas vezes as pessoas fazem. Vão rezando, pedindo, alcançou, acabou. Chega. Já vi a cota de oração, chegou. Então, para a gente concluir, realmente é muito importante dar graça a tudo que recebemos, porque é aquilo que a gente precisa. Que a gente precisa para o crescimento espiritual. Então, para que um dia possa dizer, porque a gente estuda, e ainda nem pode dizer que é espírita, né? Porque a gente sabe que ainda tem que estudar muito mais. Mas para a gente começar a pensar em ser espírita, a gente tem que vir ao centro espírita, tem que estudar a doutrina espírita e principalmente colocá-la em prática no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e obrigado.